Jesus. Amém? Meus irmãos, estamos na série de mensagem Vivifica-nos ou Vivificados, e a gente tem aprendido com o Senhor, temos sido ministrado pelo Senhor, e hoje o tema que eu vou compartilhar com vocês é o Deus nos revigora. O Deus que nos revigora, o Senhor que nos revigora, aquele que pode revigorar as nossas forças, as nossas vidas, e eu espero que o Senhor fale de forma poderosa sobre os nossos corações. Amém? Hoje, voltando de Petrópolis, e a gente todo domingo pela manhã vai para Petrópolis e volta. Hoje nós tivemos nosso culto de ceia com o grupo base da plantação. Foi um tempo muito bom, o Alan esteve lá conosco. Todas as vezes que eu vou a Petrópolis, eu me lembro claramente do que aconteceu lá com a tragédia. Todas as vezes. Quando eu olho para as ruas, algumas casas, vem toda a cena na minha cabeça do que aconteceu lá. Eu consigo olhar para as pontes, para o rio onde ficou aquele ônibus, onde aquele jovem desapareceu, as barreiras de onde caíram, todas as cenas, todos os lugares. Eu e o Wellington, o pastor Wellington Kiko, que esteve aqui conosco, né, o missionário na Bolívia. Nós estávamos no meio da rua na hora em que aquela água desceu sobre Petrópolis. A água veio até o retrovisor do meu carro, que era uma Tucson, um carro alto, e a gente ficou ali pensando o que ia acontecer com a gente. Saindo dali, eu pude ver pessoas mortas, gente morta dentro do carro, de carreta, carros dentro do rio, gente pendurada nas pontes. E fica tranquilo que eu não vou contar todos os detalhes para as crianças não saírem daqui. O filme foi de terror hoje lá no culto. Mas eu vi aquela cena, e é muito difícil não subir a serra e não passar pelos lugares e não relembrar, rever e ver todo aquele ambiente do que aconteceu ali. Muitas pessoas perderam casas, perderam patrimônios, carros, algumas casas não puderam ser reconstruídas, algumas pessoas tiveram que ser realocadas, não puderam voltar para suas casas, não puderam reconstruir, mas a cidade passou por uma reconstrução. A cidade experimentou uma reconstrução em vários lugares. E eu passo em algum desses lugares, inclusive na subida ou descida da Batata Frita, perto do Hotel Quitandinha, onde nós estávamos, fizeram uma barreira agora de contenção enorme. Mas todas as vezes que eu passo ali, eu me lembro de tudo o que aconteceu. Algumas pessoas voltaram para suas casas. Outras pessoas não puderam voltar. Isso aconteceu lá, mas isso aconteceu em Brumadinho. Isso aconteceu no sul do nosso país. Tragédias que devastaram casas, que arrancaram empresas do lugar, devastaram tudo. Só que quando cessou, essas pessoas começaram a voltar para suas casas. Algumas foram reconstruídas com a Aliança Evangélica do Brasil, a união de igrejas que colaboraram. Algumas estão sendo ainda reconstruídas no sul do país. E nós vimos reconstruções, gente voltando, limpando casa, cuidando de todas as coisas. E essa reconstrução externa, muitas vezes, não muda o que aconteceu dentro. O fato de ter voltado para a cidade, para o bairro que passou pela calamidade, para a casa que foi alagada, o fato de ter ido e voltado para esse lugar, não quer dizer que realmente você está em casa outra vez. É muito difícil, às vezes, voltar e sentir essa realidade que a reconstrução, que arrancou a lama, que limpou a lama, que ergueu os muros, as casas que foram pintadas, os muros que foram reerguidos, aquilo que geograficamente foi reconstruído, e aquela cidade que voltou a existir, a casa que voltou a existir. Mas às vezes nós conversamos com as pessoas daquele lugar, com os sobreviventes, com as pessoas que estavam lá, e a realidade, irmãos, é que essa reconstrução externa não é a realidade da vida interna. Nós estamos no período de pesquisa da cidade, e uma das coisas que é claro que vai aparecer na pesquisa é o temor do petropolitano com a chuva.
começam a cair gotas do céu, todo mundo já fica preocupado. Porque mesmo que as pessoas tenham voltado para suas casas, que tivesse uma reconstrução externa, o interior não foi reconstruído, não foi renovado, transformado. Então as pessoas não conseguem de verdade sentir que estão em casa, porque parece que sempre tem uma ameaça e que está faltando alguma coisa. Muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida desse jeito. Passamos por tragédias, passamos por calamidades, pecados, quedas, falências. E mesmo que a gente tente voltar para aquele período anterior à tragédia, o sentimento antes da queda, antes do pecado, parece que tem um vazio, um buraco no meio disso tudo, e a gente tenta recuperar aquilo que acabou, aquilo que nós não temos mais, mesmo olhando e vendo as casas bonitas outra vez, as lojas de novo abertas, nós não conseguimos sentir que de verdade nós estamos em casa porque está faltando alguma coisa. Isso é um problema em todos nós, em todos os cristãos. Nós nos acostumamos com a realidade de estar num ambiente como a igreja, estar num ambiente onde o evangelho é pregado, e esse problema das tragédias, das quedas, e as pessoas que, apesar de perderem tudo e retornarem para suas casas, elas não conseguem sentir que estão em casa, porque parece que tudo aquilo é um museu, parece que tudo aquilo ali pode cair de repente, uma chuva levar tudo outra vez. E aí elas vivem essa realidade, e nós também vivemos essa realidade dentro de nós. O sentimento de que não estamos em casa, o sentimento que está faltando alguma coisa, e não conseguimos lidar com isso de forma perfeita. O texto que eu vou ler com vocês retrata um pouco essa realidade. Salmo de número 85. Se você puder, por favor, abrir. Salmo de número 85. Você vai poder ler aqui, mas pode deixar sua Bíblia aberta também. Este é um salmo dos filhos de Corá. Eles estão retornando do exílio. Eles estavam presos, vivendo como escravos. Eles não estavam em sua terra. E agora eles retornaram. Estão na terra, os muros foram construídos, o templo está ali no lugar, a terra é a mesma que eles deixaram, o ambiente é o mesmo que eles deixaram, mas parece que estava faltando alguma coisa ali. Parece que algo estava deixando a desejar. Não tinha sabor. Estava faltando alguma coisa. Esse é o sentimento que esse povo tem. Favoreceste a tua terra, Senhor. Restauraste a prosperidade de Jacó. Perdoaste a iniquidade de teu povo. Encobriste todos os seus pecados. A tua indignação reprimiste a toda. Do furor da tua ira te desviastes. Estabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Será que não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se alegre o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia, e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a salvação dos que o temem, para que a glória habite em nossa terra. A graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante do Senhor, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Quando nós olhamos, irmãos, para esse salmo, o salmo de número 85, é um salmo que retrata um pouco a nossa realidade. E eu quero que você olhe para ele
E se você puder, quando eu citar os versículos, você pode acompanhar. Quando nós olhamos para essa realidade do povo, do estado deles, de como que eles estão relembrando algumas coisas. Eles estão vendo o que Deus fez sobre a vida deles, mas eles sentem como se Deus estivesse ainda com muita raiva e irado contra eles. Como se o Senhor não quisesse chegar perto. É como se, nesse momento, um marido que foi traído fosse resgatar a sua esposa, trazendo ela de volta para sua casa, e ela se alegra por aquele momento, mas o sentimento que essa esposa tem é como se o seu esposo estivesse longe, que ele não estivesse mais perto do seu coração, que ele não chegasse mais perto da sua alma, é como se ele estivesse distante. O povo de Deus está sentindo isso, como se fosse um problema familiar, como se fosse um problema de um casal. Eles sentem como se Deus estivesse longe, continuasse irado com eles por causa da rebeldia e pecado que levou eles ao cativeiro. Mas nós vamos ver o que Deus estava fazendo com eles. Tem momentos, irmãos, que nós nos acostumamos a pegar uma colher de chá e ir no oceano de Deus, pegar um pouquinho de água e bebemos de colher. Colherzinha de chá. Ficamos satisfeitos e parece que isso tudo é Deus. E parece que isso tudo é a presença de Deus. E nos acostumamos. Aí no grande oceano, pegamos uma colher e bebemos água com aquela colher pequena. E como se estivéssemos desfrutando de tudo, mas é uma vida rasa. Mas é uma vida medíocre espiritualmente, sem profundidade. Satisfeitos com uma colher pequena de água, quando poderíamos estar tomando banho no grande oceano da presença e da graça do Senhor, e nos esquecemos de que o Senhor está diante de nós. Olhe comigo, por favor, os versículos 1 ao 3. Eles dão uma olhada para trás, e aí eu vou falar algumas coisas para você, se quiser gravar. Eles olham para trás, e nesse combustível da memória, eles veem um agente de Deus. O salmista, ele começa olhando no retrovisor do seu carro, e ele tem algumas coisas aqui nesses versículos que ele destaca. Favorecestes, perdoastes, cobriste. O povo, nessa realidade, é passivo, não tem participação. Deus aqui é o sujeito de todos os verbos apresentados, porque ele é a pessoa principal. A restauração desse povo à terra, a restauração desse povo aqui a um lugar onde eles podem reconstruir a vida deles, não é uma diplomacia humana onde negociamos e o Senhor veio porque nós somos bons. O Senhor não os deixou ir para a terra porque eles eram perfeitos e porque eles mereciam. Deus os levou para a terra outra vez porque Deus favoreceu, Deus perdoou, Deus cobriu o pecado do povo, então era graça se manifestando num povo que merecia morrer no cativeiro, que não mereciam voltar para a terra, que não mereciam um favor do Senhor. Aqui o texto destaca que Deus cobriu o pecado, ele apagou do seu banco de dados a nossa falha e a falha do povo. Deus teve misericórdia e o Senhor trouxe o povo outra vez. Eles dizem: favoreceste a tua terra, Senhor, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade do seu povo, encobriste todos os seus pecados. A tua indignação, ele destaca aqui, reprimiste a toda, do furor da tua ira te desviastes. O relato, irmãos, aqui é graça de Deus se manifestando sobre o seu povo. E ele fez isso de novo, pode fazer de novo, e a gente precisa relembrar o que o Senhor fez em nossas vidas. Nesse momento, a gente precisa dar uma olhada para trás em nosso retrovisor, e devemos fazer isso muitas vezes, não simplesmente para saber onde nós estávamos, mas nós precisamos dar uma olhada para trás e ver que um dia você estava num cativeiro do pecado.
Nós estávamos presos, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós estávamos longe de Deus. E Ele olhou para cada um de nós, onde estávamos. Ele nos chamou pelo nome. Ele enviou alguém para pregar o evangelho para nós. Ele nos libertou, nos purificou, arrancou as amarras do pecado de nossas vidas, nos libertou das drogas, nos libertou das mentiras. Ele nos arrancou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. Ele nos tirou da terra do cativeiro e nos colocou numa terra nova, experimentando a nova criação. Precisamos olhar para trás, olhar para quem éramos, para nos alegrarmos com o que Ele fez e relembrar de que nós fomos trazidos de volta para a nova terra. A gente precisa olhar para trás e entender que o Senhor pode nos renovar diariamente. Se Ele fez isso antes, Ele pode continuar fazendo hoje. Ele pode fazer de novo. Essa memória da graça de Deus que se manifestou em nossas vidas, da cruz, da conversão, desse combustível que nos dá coragem para seguir adiante sem estar em um ambiente seco do nosso coração. Nós precisamos olhar para trás e relembrar o que Deus fez em nossas vidas. Meus irmãos, o meu tempo de devocional e de oração se passa por um tempo de relembrar o que Deus fez na minha vida. Eu vejo meus filhos, eu vejo a minha esposa e eu lembro quem eu era. Eu lembro que eu sou pastor, que eu sou um missionário, e eu lembro da esquina onde eu estava sentado esperando o dia da minha morte. E eu lembro das pessoas que passaram e falavam: Deus pode te tirar dessa vida, Deus pode te libertar, Deus tem uma grande obra na sua vida. Eu não sabia nem o que era isso, mas eu me lembro do dia em que eu me levantei daquela esquina, do dia que eu fiz a minha primeira oração. Eu me lembro que um dia eu fui escravo, mas que hoje eu sou livre. Um dia eu era inimigo de Deus e hoje eu sou filho amado do Senhor. Eu preciso olhar para trás nesse retrovisor e entender o que Ele fez e me alegrar com a sua obra em minha vida e me alegrar com o que Ele já fez. A gente olha às vezes só para frente e achamos que um dia a gente era limpinho e Deus nos escolheu porque nós éramos gente boa, porque Deus nos escolheu porque nós nunca tínhamos feito nada a ninguém. Meu irmão, roubo de goiaba também é pecado. Eu nunca fiz mal para ninguém. Tu roubou goiaba de alguém? Ovo do quintal dos outros? Isso é pecado também. Tu já tomou banho na piscina de propriedade privada dos outros? Isso é invasão. Eu não sei você, mas eu já fiz tudo isso. Se meus filhos fizerem, eu pego eles. Meu pai me batia, então, souber, vai dar no mesmo, né? Me dê uma oportunidade. Às vezes os pais só estão aguardando uma oportunidade, né? Mas a gente precisa olhar para trás e relembrar o que Deus fez em nós. O versículo 4, o versículo 7. A gente precisa olhar aqui para o diagnóstico. Eles estão, irmãos, na terra. Eles agora têm uma casa. Eles não precisam ficar implorando para comer. Eles têm uma vida. Está tudo certinho. Está tudo legal. A noiva está no lugar certo. A esposa do Deus Todo-Poderoso, mas ela sente que o casamento está frio. Mas ela sente que alguma coisa está faltando. Eles são fiéis. Eles estão ouvindo. Eles estão diante do Senhor, mas cansados, sem esperança. Reconstruíram a vida, mas parece que está faltando alguma coisa. É o que muita gente sente quando passa por tragédia e reconstrói tudo, mas às vezes tem vontade de ir embora porque perdeu todo o ânimo e aquela casa já não traz mais alegria. E a terra parece que está faltando alguma coisa, o país parece que está faltando alguma coisa, porque a coisa principal da terra parece que não estava lá. E nesse caso,
era o Senhor. Eles estão debaixo do mesmo teto do Senhor. Eles não estão agora ofendendo e abandonando ao Senhor. Mas não existe romance. Aquela fagulha de amor parece que não tem mais. O silêncio é frio. E eles questionam e perguntam ao Senhor: ficarás indignado para sempre? O Senhor está bravo com a gente? O Senhor não está satisfeito com a gente? O que está acontecendo? Nós pecamos de novo? O que está acontecendo com a gente? Irmãos, aqui Deus não está irado como um juiz com eles. Mas é como se Deus estivesse aguardando alguma coisa e deixando eles um pouco longe. Não é aqui um juízo para uma condenação para o inferno, mas é como o pai ou o marido que se sente negligenciado, não está sendo procurado. É como se Deus estivesse retendo as suas bênçãos para criar algo santo dentro do povo, que é uma fome santa pela presença de Deus. É quando nada faz sentido, é quando o dinheiro parece que não completa, é quando a casa, o restabelecimento da vida, é quando as vitórias, é quando você tem tudo para estar bem e tem uma santa indignação e fome, e você entendendo que Deus é santo e poderoso, o erro só pode estar em um lugar. Nós pecamos de novo contra o Senhor. O Senhor está irado comigo de novo? Onde o Senhor está? Essa fome, irmãos, essa pitada que falta, muitas vezes é o Senhor que deixa em nós. É o Senhor que permite acontecer dentro de nós. Aquele desejo de comer algo que você não tem mais. Você já comeu aquele docinho que tinha na geladeira, só um pouquinho, você pegou a colher, colocou na boca, comeu, a boca encheu de água, e tu olhou para a vasilha e não tinha mais nada, e tu fica raspando. E aí você quer mais, mas não tem. Você quer mais, mas não tem. O desejo de comer, não tem mais, vou aqui ficar, mas tu fica lambendo a colher. Você fica espremendo aquela caixinha de leite condensado que estava na geladeira aberta e tu estava toda noite indo lá, mas quando a última gotinha tu ficou espremendo, porque você queria comer mais. O povo nesse momento, irmãos, não consegue mais ficar com uma colher pequenininha bebendo água do oceano. Eles querem mais e identificam que está faltando alguma coisa. Essa fome santa, quando é perdida, provavelmente você já está muito, mas muito longe do Senhor. Meus irmãos, eu tenho orado por isso, porque o meu coração está muito incomodado, mas eu tenho aí pouco mais de 20 anos pastoreando. Mas eu nunca vivi um tempo onde eu tenho que ficar insistindo com as pessoas a orar e ir na igreja. O mínimo. O mínimo. Ora, por favor, irmão. Não deixa de congregar, não. Eu já fiz isso muitas vezes. Mas o que tem me gerado espanto são as desculpas. São os motivos para não estar perto do Senhor. Deus que espere. Eu tenho minhas coisas para fazer, eu tenho que arrumar a minha casa, eu tenho que fazer isso, meus negócios, minha vida, meu tudo. Você acha mesmo que Deus vai ficar aguardando a gente? Nós acreditamos hoje, quando a gente fala Senhor, eu quero te seguir, ele fala, então vende tudo, dá para os pobres e vem e me segue. Nós acreditamos hoje que Jesus fica esperando a gente. Ele não esperou o jovem rico, meu irmão. A gente acredita mesmo que uma hora, ele sentado num banco de alguma praça, a gente vai aparecer lá. Ai, bom, terminei tudo que eu tinha que fazer na minha vida, agora estou disponível para o Senhor. Irmão, sinto muito, mas vai ter uma hora que você não vai encontrar ele. Não vamos encontrá-lo.
Não é ele que está seguindo a gente. Nós devemos segui-lo. E se você tem perdido essa fome, se você já não tem nenhum pingo de desejo de orar e clamar ao Senhor, se você pensa 500 vezes para estar numa escola dominical, ou num culto, ou num grupo pequeno, ou em qualquer lugar onde tem a Bíblia e oração, meu irmão, você já está morto. Vai piorar tudo. Você vai secar tanto que vai morrer. Porque neles ainda tinha uma fome, uma vontade, e ainda tinha aquele entendimento: será que Deus está irado comigo? Será que é por isso que Ele está longe? Será que é por isso que Ele não está me visitando? Aí no versículo 6, acaso não nos renovarás, Senhor? O Senhor não vai nos renovar a vida? Será que não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se alegre o teu povo? Nós temos casa, nós temos templo, nós temos terra, mas nós queremos saber se o Senhor não vai morar conosco de novo. Se o Senhor não vai nos visitar, se a tua presença não vai vir aqui. Isso tudo reconstruído continua sendo ruína se o Senhor não estiver presente aqui. Meu irmão, não é você que equilibra a tua família, não é você que ajusta o mundo, não somos nós que ajustamos todas as coisas. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha a sentinela. Não existe outra forma. Não agendamos avivamento, não agendamos renovo espiritual, nós suplicamos por ele. E se não tem isso em nossos corações, irmãos, não haverá alegria pelo fato de seguirmos Jesus. Para que o teu povo se alegre em ti. O alvo, irmãos, aqui não é o conforto, mas é o prazer em Deus. Senhor, eu quero me alegrar de novo em ti. Eu quero ter prazer no Senhor. Eu quero me alegrar com a tua presença. Eu quero me alegrar com a tua glória. Eu quero dançar na tua presença. Eu quero cair no chão prostrado, porque a tua presença está aqui. Eu quero sentir que o ambiente onde eu me reúno foi invadido pela tua presença. Eu quero sentir outra vez água se movendo em minha vida, porque eu não quero andar com o coração seco. Não posso habitar no mesmo lugar que o Senhor habita sem a gente conversar, sem nos relacionarmos. É isso que o povo quer. Versículo 8. Versículo 13, ele deixa algumas coisas bem claras. A escuta. Antes de agir, antes de fazer alguma coisa, ele diz: eu ouvirei o que Deus falar. Eu vou me colocar diante dele e escutarei o que o Senhor Deus disser. E o que ele vai falar, irmãos? Falará de paz, da sua shalom ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Ele vai falar. A pausa profética aqui é o aguardo do beijo da redenção. Mas ele quer escutar. Porque Deus, irmãos, não é um avarento cósmico. Deus, ele é generoso. E o Senhor dá em plenitude. O Senhor é muito generoso com a sua presença. E o salmista está dizendo que ele vai ouvir o que Deus falar. Ele quer ouvir as orientações do Senhor. E o que ele aguarda é um encontro improvável. Muito difícil de acontecer. O que ele aguarda? Ele aguarda um encontro da misericórdia e a verdade do Senhor se encontrando. O que ele aguarda? Um beijo da justiça e da paz. O que ele está aguardando? Um evento que não pode ser produzido. Ele está aguardando a manifestação da graça e da verdade, da justiça e a paz se beijando. Meus irmãos, qual é a esperança que vamos ter de uma coisa dessa acontecer?
Hoje, aqui, nós poderíamos voltar lá e dizer para o salmista que isso aconteceu. Que nós vimos, que nós experimentamos esse encontro da graça com a verdade, o beijo da justiça com a graça do Senhor, na cruz, irmãos, lá no Calvário. Esses atributos que parecem opostos aqui, a justiça que pune e a paz que perdoa, aconteceu. Se tornaram um só. Um verdadeiro avivamento e renovo, uma verdadeira revigoração da nossa alma, da nossa vida. É quando Deus, Ele inclina o futuro em nossa direção e nos dá um aperitivo da ceia das bodas do Cordeiro. É esse beijo, aqui e agora. É esse movimento de Deus, da justiça do Senhor e adiante do seu povo, Deus avançando, Deus indo em direção. Quando nós abrimos nossas vidas, as portas da nossa vida, a justiça do Senhor abre caminho, porque a justiça do Senhor se manifesta em nós através de Cristo Jesus. Um dia, irmãos, a graça do Senhor, a justiça do Senhor teve um encontro com o Cristo, nosso substituto, o que foi levado no madeiro em nosso lugar, aquele que se colocou entre Deus e os homens. Ele foi punido pela justiça reta do Senhor, Deus justo juiz, e a graça do Senhor se beijar, a graça do Senhor beijou essa justiça e se manifestou em nossas vidas, nos encontrou, e hoje nós temos livre acesso ao trono da graça de Deus para experimentarmos renovo hoje, amanhã e até que Ele volte. O Senhor veio a nós e nós vimos esse beijo maravilhoso acontecendo. A justiça se manifestou, revigorando nossas vidas. O povo queria que o Senhor voltasse outra vez, que Ele visitasse outra vez. E o Senhor queria que eles tivessem fome outra vez, para entendermos que não basta voltar para a terra. Se o Senhor não estiver lá, não serve de nada. Não basta ter uma vida próspera. Se o Senhor não estiver lá, não vale de nada. Não basta as coisas estarem certinhas na nossa vida. Se você está seco e vazio, vai dar ruim, irmãos. Isso vai piorar, irmãos. Você pode se tornar um grande fariseu ou um grande liberal. Viver do jeito que você quer, fazendo as coisas que você quer. Ou um grande legalista. Eu preciso me comportar para Deus se aproximar de mim. Ou você pode crer no Evangelho, que Cristo veio a nós, o Deus homem, nos abraçou, nos chamou, nos trouxe para perto, e nele, e só através dele e nele, nós podemos dar passos largos na direção de Deus e dizer: eu quero sentir o teu braço e os seus pés caminhando na minha terra, na minha vida, porque eu quero e eu desejo a tua presença, Senhor. Eu não posso ficar sem isso. A gente precisa olhar, irmãos, para toda essa realidade e entender que o texto nos orienta a não voltarmos à insensatez. E qual é essa insensatez? É ser um cristão nominal. É a ideia medíocre de que podemos viver bem o suficiente sem a presença manifesta de Deus. Isso é mediocridade. É a arrogância do nosso coração de achar que a nossa rotina religiosa de vir ao culto, de ir a algum lugar organizada, substitui o fogo do Espírito Santo, que substitui a presença poderosa do Senhor, de que isso está bom, de que isso está legal. O convite para todos nós é: arrependam-se, volte-se para o Senhor.
não tratando mais a vida com Deus como um item de manutenção, a ceia do Senhor como um item de manutenção. O nosso arrependimento hoje deve ser com a satisfação com o pouco que nós estamos. E a gente precisa se colocar diante do Senhor e falar: eu não quero estar satisfeito com uma colher de chá, bebendo água no oceano. Eu quero ir até a ponta da pedra, Senhor, e pular dentro do oceano, e beber mais, e receber mais, e experimentar mais da tua presença. Se você não é cristão, está aqui, você precisa se arrepender também de tentar manter uma vida cheia e plena longe do único que pode fazer isso na sua vida, acreditando que você é o seu próprio Salvador, ou de que de verdade, reconstruindo um lugar que foi destruído, isso pode ser feito com as suas mãos. Algumas coisas você até pode fazer, mas você sempre vai estar naquele lugar e naquele ambiente onde você se sente vazio, sem sentido, sem propósito. E o único que pode fazer isso mudar é Jesus Cristo, o sustentador de todas as coisas. Nenhum ser humano tem como se autossustentar. Somente Ele pode sustentar a nossa vida em sua presença. Eu quero compartilhar alguns passos para você dar um mergulho nesse grande oceano e parar de ficar vindo com uma colher. Pare de orar, irmãos, só para não pecar. Peça ao Senhor, quebre esse silêncio entre nós. Só o Senhor pode vir a mim. Restaura o meu coração. Não quero apenas a sua boa doutrina, eu quero a tua face, Senhor. Eu não quero saber explicar o evangelho ou as doutrinas da fé, eu quero experimentar a presença real daquilo que eu aprendi e sei que é verdade. Eu quero os efeitos do evangelho na minha vida, no meu coração, transformando o meu ser. Eu quero pedir: mostra-me o seu amor. Não tenha medo, irmão, de pedir experiências com o Senhor reais. O toque dele, a presença dele. Peça para que ele avive, te revigore, te renove, te restaure. Mas não aceite viver uma vida medíocre de alguém que serve a um Deus minúsculo. Irmãos, ele é o Todo-Poderoso. Ele não é qualquer pessoa. Abandone hoje a colher de chá que você está bebendo das coisas do Senhor. Que você possa sair daqui dizendo: eu não vou mais medir Deus pela minha capacidade pequena de compreensão ou experiência passada. Irmãos, eu já vi coisas. Eu já experimentei coisas. Eu já vi gente levantar da cadeira de roda. Eu já vi bebê com lepra ser curados. Eu já experimentei e não tenho dúvida da autoridade do nome de Jesus para expulsar qualquer tipo de demônio. O que grita mais, o que grita pouco, o que acha que é forte, o que acha que é brabo. Já vi milagres acontecendo na minha casa. O Ibrahim não precisou de uma cirurgia porque foi curado. E já vimos milagres, milagres e milagres. Já vi gente endemoniada flutuando. Já vi gente sendo tomada pelo Espírito e falando coisas extraordinárias. Eu já vi coisas, irmãos. Mas é tudo no passado. Eu não quero ficar contando por aí o que eu vi, o que eu experimentei. Eu quero seguir minha vida dizendo o que Deus está fazendo hoje. Então abandone essa muleta das coisas que você experimentou, que você viu no passado, de quando você era profeta, de que quando você jejuava, de quando você ia para o monte, de quando você buscava. E agora? O que nós estamos fazendo? O que estamos experimentando? Irmãos, o Deus que restaurou Jacó, que ressuscitou Jesus dos mortos, é o mesmo que está presente aqui nesse momento e pode revigorar nossas vidas.
É Ele, o mesmo Senhor. A salvação está perto, o Senhor está perto, a glória de Deus que habita na terra inteira, porque a terra é dele, o estrado dos seus pés, a glória dele pode ser manifestada aqui, e nós podemos experimentar o Deus verdadeiro e real em nossas vidas. Você pode sair daqui com a sua colher guardada no seu bolso e continuar como um mendigo espiritual, só se alimentando de pregação por YouTube, de versículos bíblicos que é compartilhado nos grupos da família, de sei lá o quê, contando para os outros que você viveu e viu. Ou você pode sair daqui molhado, encharcado, porque você mergulhou dentro de um rio. Alguns anos atrás, nós estávamos em um culto e uma cortina ficou toda marcada durante o culto, molhada, que estava na frente de um batistério. E aí todo mundo ficou olhando, e eu vi que um rapazinho tinha desaparecido. Filho da Deusimar, Sérgio. Era no culto na primeira de Campo Grande aqui, o Erleano. Fomos procurar um menino. Quando eu encontrei, ele correndo e brincando, igual todas as crianças, ele caiu dentro do batistério. E saiu encharcado de lá. Irmãos, aqui foi uma experiência para o meu coração muito particular. Quando ele saiu, eu falei, rapaz, porque tu não estava no culto? Eu não lembro quem estava comigo quando a gente achou ele. E ele molhado. Por que você não estava no culto? E ele virou e falou, estava cantando e coisa. E de repente, quando eu vi, eu tinha caído no rio. E o sentimento, começou a contar as histórias, dando uns migué dele. Mas quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, como a gente precisa tomar uns tombos num batistério do Senhor, para ver que se batizando de novo, a gente consegue ser renovado. Arrumamos uma calça na ação social, maior do que ele, um cinto, e ele voltou igual um pai João para dentro do culto. E todo mundo que olhava para ele, e a mãe, a irmã, e todo mundo, o que aconteceu? Depois a gente conta. Quem é esse menino? Falavam assim. E de verdade, ele parecia outra pessoa, porque ele estava vestido, ele estava com outra roupa, com tudo de outra pessoa, não era mais o mesmo. Meus irmãos, a gente precisa dessa experiência parecida com isso, essa tragédia na vida do menino, onde as pessoas, quando acharem a gente saindo de um ambiente como esse, ou da oração em nossas casas, falar, o que aconteceu contigo? E a gente falar, não tive outra opção. Eu caí dentro de um rio. Eu tive que trocar de roupa, eu tive que trocar de tudo, e agora sou eu mesmo, mas agora renovado com as roupas que o Cordeiro gerou na minha vida, com a renovação do Espírito em minha vida. Irmãos, a gente precisa sair daqui marcados pela presença do Senhor. Se você está fraco e cansado, Deus nos revigora hoje. Curve sua cabeça, tenha um tempo de oração em cima do que você ouviu, coloque-se diante do Senhor. Mas, por favor, não volte para casa com a sua colher no bolso e mendigando farelo, quando você pode sentar na mesa e comer pão.